Bom dia. Nessa manhã de domingo, vamos falar sobre o livro de Esther, sabe? Mardoqueu, ele solicita a presença de Esther, certo? Assim, ó, quando o inimigo tenta armar uma armadilha para sua vida, quando o inimigo tenta querer destruir tua vida, quando o inimigo tenta querer tirar você da presença do Senhor Jesus Cristo, todo o plano dele, tudo que ele faz cai por terra. É frustração para a vida da pessoa que faz as coisas erradas. O que aconteceu ali? Sabe? Mardoqueu queriam que Mardoqueu se prostrasse para um homem chamado Amã, que não gostava de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu era da tribo de Benjamim, se não me falha a memória agora, sabe? E tem pessoas que não são evangélicas, tem pessoas que não conhecem a Jesus, tem pessoas como Amã, que não tem o entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, que não tem o significado, não tem a interpretação, pessoas que não são ser batizadas, certo? Para o batismo do arrependimento, como Jesus se batizou com 30 anos de idade para que os pecados fossem perdoados, não que ele seria um pecador, mas que a lei fosse cumprida e que cumprisse na vida dele, certo? Para que o Novo Testamento, para que a graça entrasse, certo? Na vida das pessoas, o amor, certo? Que nós temos que ter uns para os outros, não sermos como Amã, certo? Que querem matar, que querem destruir o evangelho de Jesus Cristo, que o que mais tem por aí são pessoas covardes, com medo de falar, com medo de pregar a verdade para essas pessoas que são como pepino para espantalho, sabe? Que deixa o evangelho morrer, são pessoas covardes, pessoas amã, que ficam atualizando as escrituras, que ficam tirando as escrituras, não interessa quem é, não interessa se você é juiz, não me interessa para mim se você é juíza, não me interessa para mim se você mora no Vaticano, se você está lá no meio lá daquele da Vaticanada, lá no meio daqueles papas de vocês, não me interessa quem você é, se você joga bola, se você é apresentador de televisão, se você é pastor, se você seja quem você for. O que me interessa é pregar Jesus e que vocês saber a verdade. Pessoas que tentam planejar, pessoas que fazem mal, não me interessa se você é da Polícia Civil, se você é da Polícia Militar, não me interessa quem você é. Não me interessa. A palavra de Deus é para todo mundo. Jesus morreu na cruz por todo mundo. E eu não tenho medo de falar a verdade. Não sou como esses covardes, sabe? Que ficam mentindo para vocês, que ficam dizendo para as pessoas, você não pode pregar isso, você não pode pregar aquilo, que as pessoas não vão aceitar. Para mim não me interessa. Para mim o que interessa é pregar o evangelho de Jesus Cristo, é obedecer a Jesus e pregar o evangelho de Jesus Cristo e respeitar o próximo como a ti. E entrar dentro de uma empresa, trabalhar e respeitar as pessoas que têm ali, como Jesus quer, porque Jesus mesmo disse, os covardes não herdarão o reino de Deus, e nem os mentirosos. É só vocês olhar no Apocalipse para ver se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. O que aconteceu aqui? Todo o plano de Amã contra Mardoqueu, contra Esther, contra aquela nação, caiu por terra. Tudo é descoberto. Todo mal, tudo que vocês tentam fazer para uma pessoa, todo esse mal cai sobre sua própria cabeça. Amã, o que aconteceu? Olha o conselho mal que deram para ele. Faça uma forca. E o que aconteceu? A família de Amã foi enforcada. A família de Amã, certo? Morreu na cruz. Morreu na forca, perdão. Certo? Assim, ó, nunca persiga uma pessoa, certo? Uma pessoa ali que está falando de evangelho. Nunca persiga uma pessoa por pessoas pagãs que se prostram perante espantalho, que depositam a sua fé em espantalho, porque batina que padre usa, certo? No geral, seja quem for, terno e gravata que pastor as pessoas usam, não salva ninguém. O que salva é você ser uma pessoa de coragem, ser uma pessoa que dá a sua vida pelo evangelho, que prega o evangelho, que ensina verdadeiramente quem é. Você ser autoridade, você ser quem você for, não salva você. O que salva você é Jesus Cristo. Ele salva você. Ele salva as pessoas. O evangelho tem que ser pregado de verdade, tem que ser pregado firme, ali para a pessoa entender o que Jesus quer para cada um de nós. Certo? Aí o que acontece? Vocês fazem esses lugares no meio dos matos e dizem que é um santuário.
certo? Estão lá, esse é aquelas estátuas de imagem, aqueles altar que parece puleiro para galho e galinha, certo? E poste para cachorro. Aí querem dizer que é algo, um santuário que são santo homem de Deus e não são nada, são apenas gesso, concreto, altares altos e altares baixos que vocês constroem para enganar as pessoas no meio ali dos espantalhos. Aí vocês estão ali parado com a mão na cintura, admirando um pepino falar para vocês, depois estão fazendo festa, estão fazendo o que não é. Certo? E não adianta querer dizer assim que dentro da igreja, tem que ter respeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo, se você é um covarde para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não adianta de nada, meu amigo, você querer dizer algo assim para mim, que as tuas palavras desse sentido caem por terra, tanto da minha vida como da vida de Jesus, como da vida das pessoas, certo? Olha o que estavam querendo fazer aqui, fazendo carta, mentindo. Sempre tem os mentirosos, sempre tem as falsas testemunhas, sempre tem o mentiroso que faz as pessoas acreditar na própria mentira dela, por orgulho, por achar que sabem demais e não sabem de nada. Lá naquele Vaticano, aquela vaticanada lá, não tiraram os livros da Escritura? Certo? Ou eu estou mentindo? Tem as Escrituras por aí, eu sempre leio as Escrituras. Certo? Vocês têm que ver isso daí. Vocês não atualizam as escrituras, não tiram os versículos, não colocam um versículo junto com o outro para fazer um só. Certo? Tem que ter as escrituras na mão. Certo? E tem mais a outra, tem mais uma coisa. Eu já tenho a revelação faz tempo, já para mais de ano. A hora que vocês me veem com uma roupa celestial, com uma bota marrom, uma roupa meia branca, amarelada, com uma corrente, com as duas mãos segurando uma corrente bem comprida, certo? Vai ser tarde demais para vocês colocar as escrituras na mão, porque devo estar segurando uma corrente com as duas mãos. Tome cuidado com isso, que isso pode ser acontecido hoje, pode acontecer amanhã, isso vai acontecer. Eu tenho a revelação já, pode acreditar que eu estou falando. Depois que vocês verem isso, não adianta vocês querer berrar, gritar grosso, que vai ser tarde demais para vocês, certo? Assim, ó, eu quero escritura, paguei a escritura está incompleta, eu quero todos os livros na escritura, eu quero ela idêntica, como é para ser, certo? Não quero que falte nada, vírgula por vírgula, ponto por ponto, acento por acento, certo? A mensagem tem que ser pregada, tem que ser falada, estão lá se prostrando para espantalho. Estão admirando a imagem numa cruz, de um pau ali, às vezes, dentro da igreja, achando que aquilo ali é uma santidade e que não é nada, aquilo ali é pecado. Vocês têm que procurar, certo? O quê? Vocês têm que procurar uma igreja evangélica onde o evangelho é ensinado, onde o evangelho é pregado, com pessoas que preguem evangelhos, com pessoas que evangelizem vocês, que ensinem vocês, certo? Não adianta autoridade, não adianta querer usar batina, não adianta querer usar terno e gravata, saia comprida, se você tem medo de pregar o evangelho para as pessoas, se vocês têm medo, sabe? O que é isso? Os covardes não herdarão o reino de Deus. O evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que ser pregado. Jesus disse, ida por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, para aquele que nele crê, seja salvo, seja batizado, mas aquele que não crê nele não será salvo e não será batizado. Não adianta você dizer que crê em Deus, crê em Jesus, se você no mesmo instante está lá se prostrando para espantalho. Certo? Se você vai atrás de conversa fiada, achando que aqueles Vaticanos lá são grande coisa, olha no templo lá de Jezabel, nos templos de Baal lá, sabe? Que templo mais endemoniado que era aquilo lá. Não é muito diferente para os dias de hoje. Estavam lá os falsos profetas rodeados lá, o rei e a rainha Jezabel lá esperando. Os templos de Dagon. Certo? Esses altares que vocês fazem no mato. Vê se Jesus Cristo aceita isso. Vê se isso é certo lá nas escrituras. Certo? São templos. Certo? Esses altares que vocês fazem. Aí fazem festa, fazem aquelas comemorações pagãs. Vocês têm que entender uma coisa, vocês têm que se batizar depois de uma certa idade de vocês. Para quê? Para que vocês comecem a caminhar no caminho de Jesus Cristo, sabe? Para que vocês possam receber o Espírito Santo, possam ter o entendimento das Escrituras. Me diz uma coisa, vocês despejam uma água na testa da criança, me diz uma coisa, que criança recém-nascida com menos de um mês ou até mais tem algum pecado? Que pecado que eles podem ter? Certo? A pessoa, ela tem que crescer, que nem Jesus, é um exemplo.
por perdão dos pecados, por arrependimento dos pecados, por tudo aquilo que aconteceu de errado, sabe, seja apagado, seja tirado da sua vida. Aquilo ali é apagado automaticamente, todo erro que você cometeu para trás é apagado. Você tem que ir lá no rio e se batizar no rio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo. Como aconteceu com Jesus, que se batizou, saindo do rio, caminhando em terra, foi tomado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Certo? Então isso quer dizer o quê? Que se você for uma pessoa que é batizada, se você é uma pessoa que quer conhecer Jesus Cristo, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, não tenha inimigo que engane vocês com as escrituras, com as palavras. Vocês entendem o que Jesus quer para a vida de vocês, certo? Para vocês entender que vocês têm que levar a família de vocês para a igreja, que vocês têm que adorar a Deus, adorar Jesus. Vocês não vão para a igreja desse jeito, vocês não vão para o céu desse jeito, vocês são pessoas pagãs, vocês são pagãos. Examine as escrituras que vocês vão ver o que é o paganismo, o que é uma pessoa pagã. Uma pessoa pagã é uma pessoa que não é batizada em Jesus Cristo, certo? É uma pessoa que não tem Jesus em sua vida. Ah, mas eu tenho Jesus, não sei o que. Não, se você tivesse Jesus, você tinha que ser batizado como Jesus se batizou, para arrependimento do pecado, não estaria perseguindo uma pessoa, não estaria acendendo vela para uma pessoa, para um morto. Você não faria culto, sabe? Essas missas que vocês fazem de 7º dia para morto, que isso aí é pecado, isso é errado, isso não se faz. Isso é coisa de pessoas pagãs, são pagões, é o paganismo, são pessoas paganistas, que pagam algo para Satanás em troca de alguma coisa, achando que são salvos, achando que são pessoas bem intelectuais e não são, certo? Porque batina e crucifixo que vocês carregam lá no pescoço, que eles têm lá, com aqueles espantalhos rodeados ao redor de vocês não são evangélicos, sinto muito, sabe? Vocês podem até acreditar em alguma coisa, mas evangélico vocês não são. Uma, que essa religião de vocês não salva ninguém. Outra, que nome de igreja não salva ninguém. Só quem salva é Jesus. Você tem que amar Jesus, você tem que amar o seu próximo, certo? Para você ser salvo. Você tem que ter um lugar ali, um templo, para você ir, para você aprender as escrituras, para você ensinar as pessoas. Cantar louvor, dar teu glória a Deus, aprender as escrituras, culto de 3, 4 horas, para que a pessoa saiba, para a pessoa saber, para a pessoa aprender. Enquanto você estiver nessa paganição tua aí, sinto muito, mas você é um pagão. Examina nas escrituras, nas escrituras para ver se eu estou mentindo. Olhe lá naquela carta, certo? Lá em Baruque, certo? Aonde ele fez uma cópia para ele que diz sobre os espantalhos. É só ler lá que fala sobre as pessoas pagãs, o que Jesus, o que o Senhor, o que o nosso Deus nos alerta que devemos de fazer quando nós estamos no meio dos pagões. Certo? Que a pior coisa que tem é você ser uma pessoa evangélica, você ser uma pessoa cristã que acredita em Cristo e está morando no meio de pessoas pagãs que ofendem você, que humilham você, que ficam mentindo e inventando história, certo? E nós estamos no meio de muitas pessoas assim. Então é assim, ó, tome muito cuidado, certo? Porque a hora que você me vê por aí com uma corrente preta na mão bem comprida, vai ser tarde demais para você. Então é assim, ó. Eu quero as escrituras na minha mão, no original como tem que ser, sem faltar uma vírgula, sem faltar um livro nela. Não me interessa quem você é, para mim não me interessa. Jesus morreu na cruz por todos nós, o evangelho tem que ser pregado para toda criatura. Se você não quer saber do evangelho, se você não quer saber da pregação de Jesus, se você não quer saber disso, e se você tem vergonha, sabe, o teu fim vai ser o lago que arde com fogo e enxofre, é pro inferno que você vai ir. E esse negócio de pregar nas igrejas por aí, você tem que se cuidar com o que você fala, que as pessoas não aceitam o evangelho. Não interessa se aceita ou não aceita a pregação. Aceite você e aprenda você a pregação do evangelho e pregue dentro da igreja para as pessoas que às vezes estão ali, os evangélicos não sabem, que eles ali podem ensinar os parentes deles, os tios, os primos deles ali, ensinar, sabe?
Não perca a oportunidade, porque covarde não entra no reino de Deus. E não me interessa quem você é, aonde você está, o que você faz, o que você trabalha, a autoridade que você tem na mão. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo, certo? Todas as pessoas têm que conhecer o evangelho. O evangelho tem que ser pregado para cada pessoa que nasce, para a pessoa saber o caminho que ela tem que tomar, para ela não ficar nesse paganismo, certo? Tome muito cuidado com o que você faz com documento falsificado, com falsa testemunha, certo? Muito cuidado com isso daí, esse negócio. E tome cuidado, principalmente se você arrumar falsa testemunha ou ir atrás de pessoas pagãs que ficam se prostrando, sabe? Para esses tipos de espantalho que não tem vida, não tem nada, aí ficam admirando na estante ou lá fora, lá, certo? Esses templinhos. Né? Você passa na frente dessas casas, você vê essas esculturas dentro ali com vidro na frente, esses são os templinhos de Dagon. Tem os templos de Dagon, aonde você senta e aquelas imagens de escultura estão tudo em redor. É os templos de Dagon, sabe? Porque se você fosse uma pessoa cristã, se você realmente fosse uma pessoa de Jesus, você não sentaria dentro de uma igreja onde tem essas coisas. Desculpa falar, mas a verdade é essa. Você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é beijar o teu espantalho, é fazer uma oração pro teu espantalho. Aí quando você tá com dor de cabeça, que você é curado, a primeira coisa que você agradece é o teu espantalho. Você tem que agradecer a Jesus por você estar respirando, por você estar vivo, por você ter dormido essa noite, certo? Não vá atrás de espantalho, não vão atrás de pessoas pepino, pessoas que não conhecem o evangelho. Você tem que sair desse caminho, você tem que ir para o caminho de Jesus. Não me interessa quem você é, certo? Não me interessa não me interessa, é geral, é para tudo, é para mim, é para você, é para todo mundo. Evangelho de Jesus Cristo, a salvação, ela é para quem deseja conhecer Jesus, certo? Se você ir atrás de espantalho, sinto muito, mas você não vai. Pode ver, tem espantalho em tudo quanto é lugar, certo? É na estrada, é dentro das casas, é na frente de casa, é dentro do hospital, aonde você imagina ter um espantalho ali, certo? Pendurado no carro, ou às vezes tem até aquela imagem colada assim no carro, sabe? Tem espantalho, tem as fotos dos espantalhos, imagens do espantalho, sabe? Mas tudo isso, uma hora dessa vai se terminar, certo? A hora que a igreja de Jesus Cristo for arrebatada da terra, que os evangélicos escolhidos do Senhor subir aos céus, vocês vão se bater de um lado para o outro, sabe? Aí eu quero ver como é que vocês vão fazer, se isso vamos supor que aconteça nesses dias, como é que vocês vão fazer, certo? Com esses espantalhos de vocês aí, que vai ser tudo destruído, certo? Não fiquem atrás de espantalho. Vocês têm que procurar a palavra de Deus. Vocês têm que procurar Jesus. É Jesus. Se você quer ir para o céu, se você quer morar no céu, pelo menos deixe os seus filhos ouvir a palavra do Senhor. Deixe eles crescer e aprender, para eles salvar os filhos deles, salvar os seus netos, seus bisnetos e assim por diante, de geração em geração, sabe? Não tira o direito de uma pessoa de conhecer Jesus, não tira o direito de uma pessoa aprender a palavra do Senhor, certo? Você tem que se batizar, você tem que aceitar Jesus em sua vida e parar com esse paganismo, sabe? Porque olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui diz, ó, Amã contra Mardoqueu, no capítulo 5 e do versículo 9 em diante. Ó, aqui diz assim, Amã humilhado perante Mardoqueu. Sabe o que é isso daí? Primeiro, a pessoa se levanta contra você, depois ela passa vergonha perto de você, porque toda pessoa que tenta fazer mal contra você, se você tem Jesus no coração, essas pessoas caem por terra. Então é assim, ó, pegue e seja um homem de verdade, seja um pai de família de verdade e prega o evangelho, bere grosso, grita grosso e fala que espantalho não leva ninguém para o céu, sabe? Vocês se prostam para espantalho, não me interessa quem você é, sabe? Certo? O evangelho tem que ser pregado para todo mundo, toda criatura. Você pode ajudar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você continuar se prostrando para espantalho, é junto com os seus espantalhos que vocês serão lançados no lago que arde fogo e enxofre. Certo? Porque se o evangelho existe para todas as pessoas, o inferno também existe para essas pessoas. Então assim, ó, siga Jesus, certo? Siga Jesus, que é o melhor caminho, porque diz aqui, ó, Amã humilhado perante Mardoqueu, do capítulo 6, do versículo 1 até o 14. Olha aqui, ó. Revela-se a conjuração de Anã, elevação de Mardoqueu. Aqui, ó, vingança dos judeus.
certo? O que é aqui a vingança dos judeus? Aqui diz assim, o jogo mudou. Primeiro Mardoqueu com o exército dele, de Satanás, queria matar os judeus. Aí o que aconteceu? A verdade veio à tona. Aí o que aconteceu? Jesus entrou, sabe, na frente. E o que aconteceu? Os judeus mataram todos aqueles que queriam matar eles. Então é assim, ó, todo mal que você faz contra uma pessoa cai sobre sua própria cabeça. Tome cuidado, certo? Tome muito cuidado. Não seja um covarde. Fale a verdade do evangelho para qualquer pessoa, sabe? Certo? Porque é Jesus quem salva. Quem vai salvar é Jesus. Você só vai pro céu, você só vai perante a Deus se você aceitar Jesus, se você se batizar. E você não pode ser um covarde, porque nas escrituras dizem que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E essas pessoas que fazem vocês acreditar nesses espantalhos, essas pessoas que fazem vocês acreditar nesses lugares que são santos, que na verdade não são, são pessoas mentirosas, são pessoas enganadoras que não vão herdar o reino de Deus. Porque eu já falei, terno e gravata e batina e a autoridade, essas coisas, não me interessa quem é, não vai salvar ninguém, sabe? O que salva é você ter um coração voltado para Jesus. Certo? Você não pode ter um coração voltado para homem. Você tem que ter o teu coração para Jesus. Você tem que se entregar para Jesus. Você tem que obedecer Jesus. Você tem que pregar o evangelho, a sã doutrina. Você tem que falar a verdade para a pessoa. Porque dizer para a pessoa assim, ó, se você continuar se prostrando para espantalho, se você continuar indo atrás desse santuário, dessas pessoas, você vai para o inferno junto com ela. Certo? A pessoa está viva. Deus é dos vivos. Depois que você morreu, acabou. Então assim, ó, procure Jesus enquanto você pode achar. O que quer dizer isso? Busque a Jesus enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver força. Porque depois que você morrer, certo? Sem Jesus, certo? E você achar que uma outra pessoa vai te buscar e achar que esses espantalhos vão ter salvado alguma coisa, que aquele que está lá no Vaticano, lá que aquela vaticanada vai salvar vocês, coisa nenhuma. Vão ter que se ajoelhar, vão ter que prestar de conta assim contra você. Seja quem for, seja evangélico ou não. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho dobrará. Certo? Então é assim, ó, aí o que acontece é que essas pessoas terão as mãos e os pés amarrados, certo? E serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre, porque a alma vai ser destruída, o corpo já vai pro pó, aqui mesmo. Aí a alma já vai lá pro abismo, certo? E o que acontece depois tem que ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre, certo? Então é assim, ó, seja uma pessoa escolhida por Jesus. Você tem que ser escolhido. Jesus está nas escrituras, ele disse assim, ó, ele abreviou esses dias por causa dos escolhidos dele, certo? Assim, ó, não tente excluir algo que não é para você. Você tem que pegar, você tem que aprender, você tem que saber a verdade. O evangelho tem que ser pregado para toda criatura, seja para quem for, não interessa, para quem for, tem que falar a verdade. Se a pessoa se ofende, não se preocupe, porque cura. A espada, sabe, se pegar de jeito assim, depois ela vai curar. Certo? Primeiro ela fere, depois ela cura. E é assim mesmo, para você receber o Espírito Santo de Deus, para você receber o conhecimento, para você ter o entendimento da palavra, é dessa forma. Você tem que pegar a sua família e levar ela para ver os cultos, para cultuar Jesus Cristo. Não para você ficar perante ali uma estátua, sabe, cercado de espantalho. Porque espantalho nenhum salva você, não adianta. Vocês estão fazendo papel, olha, eu nem vou dizer do que. Certo? Esses espantalhos aí, eles estão pendurados em você e igual um galo, quando fica pendurado no puleiro ou uma galinha, fica ciscando por ali em redor. Assim é Satanás na vida de vocês, ele fica ciscando em redor de vocês. Sabe? Ele não sai de perto de vocês porque ele sabe que vocês, se continuar desse jeito e morrer dessa forma, o fim para vocês é o abismo, é o inferno. E depois serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então é assim, ó, preste atenção, busque saber a verdade sobre Jesus. E sempre leia as escrituras. E não esqueça, eu quero a minha escritura, não me interessa, eu quero. Aproveite, por enquanto, sabe que eu estou com as mãos livres, porque a hora que vocês me ver usando uma roupa celestial e uma corrente preta na mão, comprida, sabe, assim arrastando no chão centenas de metros, aí acabou para vocês, certo? Então é assim, ó, busque Jesus enquanto você pode encontrar, porque uma hora o fim vem.
certo? Assim, ó, é enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver força e tiver capacidade. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada que pode fazer isso. Então, assim, ó, não pense que você, se você usa batina, se você usa gravata, se você é uma autoridade, seja quem você for, certo? Que isso vai te levar para o céu, que você vai se prostrar para espantalho, que não vai. Você só vai para o céu se você aceitar Jesus em sua vida. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, Jesus tem que ser pregado para toda criatura, porque só aquele que nele crê será salvo. Certo? Mas aquele que não crê, que não acreditar, que achar que espantalho salva, esse não será salvo. E não se envergonha de Jesus, não se envergonha de pregar o evangelho, não se envergonha de andar com a escritura na mão, porque o Senhor naquele dia vai ter vergonha também de você, certo? Do mesma coisa nas escrituras, os covardes não herdarão o reino de Deus. Nas escrituras tem exemplos, como Débora, certo? Seja uma Débora. Olha, examine nas escrituras a Débora, sobre Débora, o que Débora era, certo? E seja você, mulher, também uma Débora, uma Esther, uma Judite, certo? Seja uma Priscila, que prega o evangelho, que evangeliza as pessoas como as filhas de Filipe. Faça dessa forma, ensine, não desista, não vá atrás de conversa fiada, certo? Tem pessoas que dizem assim, mas a mulher na igreja tem que se manter calada. Ela tem que se manter calada no sentido de não falar besteira. Não pode falar piada, não pode fazer fofoca dentro da igreja, fazer fuxico. A mulher, quando entra na igreja, tanto a mulher quanto o homem, tem que ter referência, ela tem que respeitar onde ela está, certo? Porque ela tem um Espírito Santo dentro dela. E o Espírito Santo, ele se afasta de você, sabe? Ele fica longe de você. Sabe? Então, não faça essas coisas, não pratique tais coisas. Obedeça a palavra, vê o que Jesus quer para a vida de cada um e faça. Não precisa ter medo de pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser falado, certo? Eu peço que nessa manhã vocês tenham uma ótima escola dominical. Tenha um culto essa noite abençoado. Vá para a igreja evangélica mais próxima de sua casa. Leve as escrituras. Não se envergonhe das escrituras. Para Jesus, naquele dia, não se envergonhar de você. Certo? Porque se você negar Jesus, ele também vai negar você perante o Pai. Ele vai dizer, não, não deu certo. Então é assim, ó, ame a Jesus, respeita o teu próximo como tem que ser. E não se esqueça, eu quero a minha escritura, não importa quem seja, não me interessa aonde é que vocês vão buscar, não me interessa com quem vocês vão falar. Busque as escrituras, eu quero a escritura. Eu paguei caro pelas escrituras e lá está incompleta. Eu quero vírgula por vírgula, acento por acento. Depois que eu tiver na minha mão, eu vou ter a revelação do Senhor, se está certo ou se está errado. Então assim, ó, façam o máximo certo que vocês puderem. E quanto mais antes, melhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos nesse dia. Para cada família, para cada filho, para cada neto, para cada nora, para cada genro, para cada filho, para cada filho. Tenham um domingo, o primeiro dia de semana, um bom descanso para vocês e uma ótima semana de trabalho, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.